Vamos agora resolver o quarto exercício da lista de limites, tá? Bom, o exercício é tal. Ele dá uma função f de x, certo? Essa função f de x ela é definida dessa maneira, quando x é menor ou igual a 2, e dessa outra maneira, quando x é maior que 2, certo? A questão A é para dar os limites dessa função, certo? Com x indo para mais e menos infinito. A questão B é para você dar as assíntotas horizontais ao gráfico dessa função. E a letra C é para ver se a função ela é contínua no x igual a 2. Então, vamos por partes. Bom, primeiramente, letra A gente tem que calcular os limites para mais ou menos infinito. Vamos começar com x indo para menos infinito, certo? Como a função ela é definida dessa maneira, quando x é menor do que 2, então a gente já substitui direto. Tá, chegamos aqui, certo? Vamos continuar. Bom, como o limite da soma é a soma dos limites, certo? Aplicamos a propriedade, chegamos aqui, certo? Como essa primeira parte não depende de x, então já fica o próprio 3. Tudo bem? Já essa segunda parte a gente vai ter que mudar algumas coisinhas aí. Bom, vou só copiar aqui embaixo, certo? A primeira parte, bom, já ficou o 3, certo? Aqui eu reorganizei, certo? Eu apliquei aquela propriedade do expoente, ficou dessa maneira, certo? Vocês conseguem ver. E para o próximo passo, em vez de estar tendendo x para menos infinito, eu troquei. Eu joguei x para mais infinito. E no lugar do x eu coloquei menos x, entendeu? Então eu mudei de sinal aqui, mudei aqui, mesma coisa. Quando eu faço essa inversão de sinal, fica mais claro que quando x está indo para infinito, essa função aqui, certo? Como isso aqui tá 5 elevado a menos x, é como se tivesse o 5 aqui embaixo, certo? Estaria 5 elevado a x no denominador, e esse x está explodindo, está indo para mais infinito. Isso me mostra que toda a fração, quando o denominador vai para mais infinito, certo? Mostra que a fração inteira ela vai para zero, porque o que está aqui embaixo cresce muito, o que está aqui em cima não consegue acompanhar, e a fração inteira vai para zero. Então, o que realmente sobe é o 3. Certo? Então, o limite da f de x com x tendendo a menos infinito é igual a 3. Agora, a gente vai tender a jogar esse x para mais infinito. Bom, como sabemos que a f de x é dessa maneira, quando o x é maior do que 2, então já substituímos direto, tá? Porque o x está indo para mais infinito. Beleza? Certo. Agora, como o x está indo para mais infinito, qual que é a minha estratégia de resolução? Eu vou tirar o x de maior grau em evidência em cima e o x de maior grau em evidência embaixo. Em cima, como eu tenho dois fatores, eu vou tirar dos dois fatores. Então, tirando desse fator, eu tiro x. Tirando desse outro fator, eu tiro o x quadrado. E vai ficar um x terceiro aqui, né? Como resultado dessa evidência aí. E aqui embaixo vai ficar o x terceiro direto. Fica mais fácil. Vai ficar dessa maneira aqui. Certo? Bom. Agora, se eu quiser, eu posso cortar, né? Esse x terceiro aqui com esse x aqui terceiro aqui embaixo. No entanto, para fazer esse corte aqui, eu tenho que me certificar de que o x ele é diferente de zero, porque eu estaria dividindo zero por zero e isso é indefinido matematicamente. Tá? Então, eu deixo bem claro para o meu professor na hora da prova que o x é diferente de zero. Deixo assim, né? Posso colocar dessa maneira e posso realizar esse corte. Bom, realizei o corte. O que me restou é isso, certo? Quando o x está indo para infinito, certo? E ele está no numerador, e em cima a gente tem uma constante, o que acontece? A fração vai para zero, como a gente já viu. Então, tudo isso vai para zero. O que sobra é 1 vezes 2 dividido por 1, certo? Então, esse meu limite dá 2, certo? Bom, a letra A a gente já respondeu, calculou os limites de f de x com x indo para mais ou menos infinito. Tá, agora a letra B. Ele fala para você dar, se existir, né? Se a função tiver, realmente de fato, assíntotas horizontais ao gráfico da própria função. Bom,
como a gente sabe que para calcular as assíntotas horizontais a gente tem que entender o x para mais ou menos infinito, certo? Porque elas dizem respeito ao comportamento da função quando o x é muito pequeno ou muito grande, a gente já fez esse cálculo, né? Na realidade. A gente já calculou esses limites e a gente viu que esses limites fazem com que a função ela se aproxime cada vez mais de constantes, no caso o 3 e o 2. Então a gente acaba chegando na conclusão de que a função f de x ela tem duas assíntotas horizontais, o y igual a 3 e o y igual a 2. Então as setas y igual a 3 e y igual a 2 são assíntotas horizontais ao gráfico de f, pois esses limites me dizem isso. Tá? Então essa resposta desse jeito já está completa. Bom, letra C. Tá? Eu tenho que ver se a minha f de x ela é contínua em x igual a 2. Bom, relembrando um pouco da aula de continuidade, o que faz uma função ser contínua no ponto específico? Tá? Vou colocar aqui a definição. A f de x é contínua em x0 se e somente se o limite dessa função com x tendendo a x0 existe, né? Ou seja, os limites laterais existem também, eles dão números reais e eles são iguais, e esse limite deve ser igual a f de x0. Tá? Então, como eu coloquei um se e somente se, eu tenho que essa sentença é equivalente a essa, ou seja, se x é contínua em x0, se f é contínua em x0, isso aqui deve acontecer. Se isso acontece, isso aqui deve acontecer também. Então, são sentenças equivalentes, tá bom? Bom, então eu vou partir daqui para chegar aqui, certo? Eu vou partir da sentença da direita para chegar na sentença da esquerda. Então, o que eu vou provar? Primeiramente, eu vou provar que o limite existe. E depois eu vou provar que esse limite é igual à minha função no ponto. Para provar que o limite existe, eu tenho que provar que os limites laterais dão números reais e eles são iguais. Então, vamos lá. Bom, tem que fazer uns testes, né? O primeiro teste é o limite lateral pela esquerda. Calculando aqui, né? 4. Certo? Agora, o limite lateral pela direita. Vocês conseguem ver que quando o x vai aproximando de 2, independentemente se é da esquerda ou pela direita, dada essa função aqui, né, essa forma funcional, certo? Esse x aproximando de 2, e o expoente vai se aproximando de 0, então esse 5 aqui vai se aproximando de 1, tá? Então 3 mais 1, 4. Tá? Mas o problema é que quando eu chego pela direita, a função muda, né? Muda a forma funcional, como a gente já viu, que a função foi definida dessa maneira. Então, é um pouco mais complicado, mas também não é tanto, não. Tá, o que acontece? Quando eu estou tendendo x a 2 pela direita, chego numa coisa dessa maneira aqui. Bom, o que eu faço? Eu substituo isso em embaixo, né, para ver o que acontece. Eu vejo que 0 em cima e embaixo, então eu tenho que fatorar. Fatorei, vocês conseguem ver que eu consigo cortar aqui, né, isso com isso. Eu tenho que me assegurar de que x é diferente de 2, e realmente é, porque x está tendendo a 2, não é igual a 2. Cortei, igual a 4. Substituir deu 4. Então vocês já conseguem ver que os limites laterais coincidem, ou seja, o limite existe. E o limite é igual a 4. Tá? O limite de x tendendo a 2, o limite de f com x tendendo a 2 existe, e ele é igual a 4. Bom, agora só falta calcular a função no ponto 2. Tá? F igual a 2 é exatamente isso aqui, né? Porque quando x igual a 2, a função ela continua assumindo essa forma aqui, e é só chegar e substituir, né, no lugar do x. Isso aqui zera, né, o expoente, a gente fica com 1 mais 3, que é igual a 4. Então, a gente já consegue ver que a função é contínua no x igual a 2. Porque, bom, vou colocar aqui na resposta já, né? Como o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita, e, consequentemente, isso aqui é igual ao limite, né? Porque eles são iguais e existem. E o limite é igual à minha função no ponto. A função é contínua em x igual a 2. Certo? Então, essa resolução é uma resolução completa. Espero que vocês tenham gostado bastante. E essa lista já está encerrada, mais pra frente vamos fazer outras, tá? Um grande abraço.